capacidade, mas o Senhor não pega ninguém capacitado, o Senhor capacita. Eu estou com esperança, o Senhor vai capacitar eu para trabalhar na sua obra. Eu preciso mandar me ajudar até esse momento, continua me ajudando na oração. Quando Deus preparar, meu filho, vão me ajudar ali. Porque, irmão, se for olhar pela capacidade, não tem capacidade nenhuma. Mas quando Deus quer, Deus usou no corpo para tratar de Elias. Deus usou no jumento para salvar Balaão. E Deus pode usar de gente para levantar algumas almas dele também. Porque 30% e 70% é mandar levar nas costas. Eu sou muito grato a Deus pela obra que o Senhor tem feito até nesse momento. Peço que ora do calendário de inimigo, sabedoria, para mim entrar e sair no meio do povo. É o povo santo, é o povo de Deus. Ninguém pode colocar a mão, tem que ser Deus. Tem que dominar a sabedoria. Para que eu não vejo jogar ninguém fora. Não caiu a ficha até agora. Mas Deus sabe de todas as coisas. Santo Deus. Glória a Deus seja louvado. Amém. Você
mesmo não vai mais sair desse meio. Glória a Deus. Glória a Jesus. Todos cantando, toca o órgão. Só que vamos exigir que se toque e canta. Os únicos músicos que conseguem tocar e cantar. Vamos pronunciar de coração com essas palavras para nós encerrar o ensaio. E o jogo, né? Seja louvado. Amém. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Capernaum. Até aqui, irmãos. Amém. Glória a Jesus. Queridos irmãos, esta palavra que o Senhor esta noite traz adiante
ninguém consegue discernir este pão se não for pelo Espírito Santo. Ninguém consegue discernir o sangue do Senhor se não for pelo Espírito Santo. Muitos de nós, irmãos, ainda precisamos compreender a profundeza da beleza da graça de Jesus Cristo, que está contida na sua palavra, no seu sacrifício, na sua obra vicária, no amor que Ele derramou por sua grande misericórdia. Ele sempre foi justo, irmão, Senhor Jesus. Ele nunca encontrou-se pecado nele. Jamais, nunca o inimigo das nossas almas poderá acusar o nosso amado Mestre, porque Ele sempre foi perfeito em tudo. Nós imperfeitos, todavia, mas Ele sempre perfeito. E veio para fazer não a vontade dEle, como nós lemos, veio para fazer a vontade do Pai. Não foi fácil, porque Ele também, irmãos, chorou lágrimas de sangue. Está escrito que o seu suor, inclusive, transformou-se em sangue. Tamanha aflição quando Deus abriu para ele um vitupério que ele iria passar pelo amor da tua alma, pelo amor da minha alma e pelo amor de toda a humanidade da terra. Ele sofreu sendo, irmãos, inocente. O justo, o inocente se fez, irmãos, maldito naquela cruz do Calvário, para poder nós comermos deste pão maravilhoso. E aqui, irmãos, a palavra que é Jesus Cristo, nosso Salvador. Acontece que naquele tempo, que não é diferente de hoje, tudo aqui é ensinamento para nós. Porque o ser humano é o mesmo, ele não mudou. O Senhor também é o mesmo, ele não mudou. O ser humano que não foi transformado pela graça, pelo pão, pela virtude e o poder de Jesus Cristo, ele é um ser humano caído, morto no pecado e usado, inclusive, irmãos, para fazer o mal deliberadamente. Deliberadamente. Os irmãos vejam Hitler, Osama Bin Laden e tantos outros. Qual a diferença daquele ser humano para o ser humano de hoje? Não é constituído da mesma mente, o mesmo corpo carnal, a mesma consciência? Sim. E por que tanta maldade? Um homem daquele, irmão, que eliminou mais de 6 milhões de judeus. Qual a diferença entre eles e nós, e toda a humanidade da terra nos dias de hoje? Alguém pode dizer muito. Só se Cristo habitar em nós. Porque se Cristo não habitar em nós, nós somos capazes de fazer todo esse mal. O ser humano, sem Jesus Cristo, e sem o freio da palavra, sem a rede da palavra, nós, irmãos, não nos reconhecemos muitas vezes, mas com Cristo comendo do pão, Ele vai nos transformando a cada dia, a cada culto, a cada movimento da nossa vida. Essa palavra, esse pão que nos alimenta, Ele nos faz entender, irmãos, da grandeza do Pai na nossa vida. Então existia um povo à margem da sociedade, eles não podiam entrar na sinagoga. Eles eram leprosos, eles não tinham o Deus de Israel. Pelo menos não lhe era pregado, anunciado verdadeiramente. Porque o povo de Israel, o povo judeu, o povo ideal, irmãos, eles falavam, não, nós somos o povo de Deus, mas eles não, eles estão na margem da sociedade. Mas quem que ia cuidar desse povo? Quem que ia cuidar dos leprosos? Quem que ia cuidar dos famintos? Dos mendigos, dos que ficavam pedindo esmola? Já que o homem, irmão, ele era visto pela sua aparência na sociedade, pela sua posição financeira. Então, aqueles que não tinham nem dinheiro e nem posição perante a sociedade ficavam à margem. Aí, irmãos, o Senhor veio para esses e para todos.
Deus não deixou. Porque Deus, quando faz um plano, Ele executa o plano. Glória a Jesus. Então, esse mesmo amado Mestre que nasceu por intermédio do Espírito Santo, que cobriu a Virgem Maria e disse: do teu ventre virá o Emanuel, Deus conosco, e Ele trará as boas novas à humanidade, e todo aquele que nele crer terá a vida eterna. Moisés, lá no deserto, quando tirou o povo, irmãos, e o povo estava com fome, ele clamou a Deus, Deus mandou maná, e ele estava dizendo: nossos pais comeram maná do céu, logo nós temos parte com Deus. Ele falou: o maná que eles comeram não deu vida para eles, porque estão todos mortos. Eu sou o pão da vida, agora vocês e todos precisam comer desse pão. Quando Moisés estava no deserto, o povo se enfermava, irmãos, a serpente picava e estava morrendo. Deus falou para ele: confecciona uma serpente de bronze, pendura numa madeira, uma forma de cruz, acho que era assim, salvo erro, mas era algo que era visível, e levantou aquela serpente no deserto, e Deus deu uma ordem para Moisés, falou: fala para todos esses que foram picados pela serpente, que se eles olharem para essa serpente, eles vão ser curados. Mas é, irmãos, uma alegoria de Cristo que ia ser pendurado na cruz. Glória a Jesus. A serpente continua picando, mas o Cristo continua salvando. A serpente continua enganando, mas o Cristo continua abençoando. A serpente continua matando, mas o Cristo continua dando vida. Recebamos vida pelo pão da vida. Com os 30 anos ele tinha que iniciar o ministério dele. Lá no Rio Jordão batizou-se o Espírito Santo em forma de pomba, apoderou-se dele uma voz do céu, bradou: esse é o meu filho amado, fazei tudo o que ele vos disser. Eu me comprazo nele, porque nele não há pecado, nele não há injustiça, nele não há mentira, nele não há erro, nele não há maldade. Ele é justo, santo, poderoso. É esse Jesus Cristo que está sendo anunciado para nós aqui, igreja. Em nome do Senhor Jesus, comamos do pão da vida, comamos da vitamina. Ela arranca a enfermidade da carne e arranca a enfermidade da alma. Se você não comer da carne e não tomar do sangue, nós não temos parte com o Senhor. Começou o seu ministério e impactou. O ministério dele impactou. Por quê? Por causa dos milagres. Ele fez milagres por causa que o povo precisava crer que ele era o Filho de Deus. Porque o objetivo era salvar todos eles. Então ele fez um milagre um pouquinho antes que nós vemos aqui, onde ele estava anunciando o Evangelho, as boas novas, e reuniu-se 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E aquele dia ele exortou o povo e anunciou a vida eterna, arrependimento e salvação nele. Depois ele teve que despedir o povo. Aí os discípulos vieram até ele e falaram: mestre, esse povo é aquele povo ressecado, é um monte de enfermo. Alguns andaram milhas de distância para poder vir aqui, outros têm dias que não comem. Já está tarde, o sol está caindo. Nós não podemos despedir esse povo sem comer. Talvez eles não cheguem no destino deles. Mestre se preocupou, viu, irmão? Ele se preocupa com tudo. Nós é que muitas vezes deixamos de admirar a sua santidade e o adorar em espírito e em verdade. Porque se fosse pegar um livro aqui e colocasse no livro tudo o que ele já fez para nós sem merecer, quantos livros nós teríamos que preencher e não daria conta? Isso é digno de honra, glória e louvores que saem da nossa boca. Por isso que esse culto, irmãos, deve ser um culto espiritual, um culto de
gratidão, um culto aonde, irmãos, nós viemos verdadeiramente para o servir e adorar em espírito e verdade, independente da guerra, prova, tribulação, enfermidade que você e eu estamos passando. O culto para o Senhor Ele recebe, e lá no alto Ele manda força e vitamina para a tua alma, e esta noite Ele está descendo com o pão da vida. Receba o pão da vida na nossa alma, receba o pão, irmão, receba o pão, irmão. Esse pão vai limpar e vai alimentar-nos. O Senhor falou que tens alguns peixinhos e alguns pães. Pegou os pães, salvou 2 peixes e 5 pães. Deu graças a Deus. Olha para os irmãos, tudo ele fazia, guiado pelo Pai. Deu graças a Deus. E ele sabia que a multidão com fome é perigoso. Experimenta ficar 15 dias sem comer. Irmão, o ser humano, essa carne é tão terrível, não aguenta nada. Só se o Senhor habitar dentro de nós. O diabo sabe disso. Por causa que lá no deserto, onde o Senhor batizou-se no Jordão, está escrito lá em 4 de Mateus que ele foi conduzido pelo Espírito para o deserto para ser tentado por Deus. E ele resistiu o diabo em jejum de 40 dias, e o diabo falou: faz esses pão transformar em pedra, porque ele sabia da fome que ele estava mesmo, porque ele era verdadeiro homem. Mas ele falou: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Esse pão que você está falando aí, serpente, esse pão aí, Satanás, que você está falando, ele mata a fome da carne, mas eu estou falando da palavra que sai da boca de Deus, que mata a fome da alma. E essa palavra, irmãos, não tem preço, não tem como segurar, não tem como prender, ela vem do céu. Aleluia. O Senhor falou para eles: reúna o povo de 50 em 50 na relva, grama. O que quer dizer isso? Ele estava organizando o povo dele. É por isso que nós vemos aqui a menção dele, dos barquinhos, né? Depois, e vários barquinhos cruzando o mar de Tiberíades. Esse mar significa os povos. Esse barquinho significa, glória ao Senhor, aqueles lugares onde Deus vai separar o grupo de povo para poder comer do pão. Um grupo aqui, outro grupo em Los Angeles, outro grupo no Japão, outro grupo no Brasil, outro grupo na Europa, outro grupo na Ásia, outro grupo na... Irmãos, independentemente de denominação, nós ouvimos semana passada aqui, aleluia, o próprio irmão Ramon dizendo da graça em Cristo, glória a Jesus. Então, queridos irmãos, o Senhor já dizia: eu vou separar um povo e eu vou alimentar esse povo. Aí o Senhor deu graças ao Deus, pegou aquele pão e deu na mão dos discípulos, deu na mão daqueles que tinham que distribuir. E eles quebravam o pão e davam, irmãos. Só que o pão não acabava, o pão multiplicava. E eles ficaram maravilhados, porque eles comeram, se saciaram e ainda sobrou. Ficaram tão maravilhados que perguntaram: aonde começa ele vai? Para onde que ele vai? Ele vai para tal lugar. Ele vai cruzar o mar de Tiberíades, porque tem um povo do outro lado. Ele tem missão lá. Nós vamos atrás dele. Arrumaram um barquinho e foram atrás. E de repente viram o Senhor caminhando sobre as águas. E temeram. O Senhor falou para eles: não temam. Não temam. Sou eu, não tem mais. E eles de boa mente receberam no barco. Não temos, Senhor. Não temos isso aqui. Cuidares que aqui encontrarás vida eterna. Aleluia. Leia, examina, estuda, se aprofunda e ora. Não deixa de se consagrar, não deixa de orar, não deixa de falar não para o pecado. Vem, não escuta essas coisas de liberalismo, não. Santidade, consagração e o pão. Oração e o pão. Todo dia nós temos que comer um pedacinho desse pão. E esse pão que nós temos que comer tem que ser em paz. Porque se esse pão não for em paz, ele faz mal para nós, irmão. Porque nós comemos dele e dignamente ele faz, tem que ser em paz. Que paz que é essa? Paz com a esposa,
faz com o esposo. Você tem coragem de vir aqui oferecer um culto tão glorioso, tão maravilhoso, tão sacro, tão espiritual, o teu Deus que enviou o pão da vida na tua alma? Você tem coragem de vir aqui? Obrigado com a tua esposa, obrigado com o teu esposo. Como é que você vai oferecer esse louvor perfeito? Você tem coragem de vir tocar um instrumento? Obrigado com A, B ou C. Em nome do Senhor Jesus, recebamos desse pão. Porque se até hoje nós não tínhamos esse entendimento, hoje o Senhor nos dá. Venha comer do pão em paz. Para você também distribuir do pão em paz. Para os teus filhos também comerem em paz. A igreja comer em paz. O ministério, todos nós vamos comer do pão em paz. Haja paz sobre o povo de Deus. Haja paz, irmãos, sobre aqueles que o Senhor já escreveu o nome no livro da vida. Aí, essa multidão que comeu o pão lá veio atrás do Senhor. Mas nem todos entenderam o propósito. Eles vieram atrás do pão que pereceu, merece, e começaram a ter uma discussão com o Senhor. Nós lemos aqui. Aí o Senhor falou para eles assim: na verdade eu vos digo que vós me buscais pelos sinais que vistes, que vós me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comesse do pão e vos saciaste. Aquele pão que perece, saciou eles. Então eles falaram: vamos atrás do mestre, porque tem mais pão lá. E vai, onde põe a multiplica. Não deve ser essa a nossa intenção. A nossa estadia na graça do Filho de Deus deve ser comer o pão para crescer todo dia, em espírito e em verdade, irmãos. Se os irmãos lerem Mateus capítulo 16, salvo erro, está escrito a respeito. O Senhor falou para os seus discípulos: acautelai-vos a respeito do fermento dos fariseus. Leia quando chegar na tua casa, Mateus capítulo 16. Acautelai-vos do fermento dos fariseus. O que queria dizer isso? Eles vieram até o Senhor pedindo sinais. Ó, a mesma conversa aqui. Qual o sinal que nós vamos ter? O Senhor falou para eles: vocês veem o céu ficar rubro e entendem que vai chover. De manhã vocês veem o sol brilhar e entendem que o dia vai ser bonito. E vocês não conseguem entender as coisas espirituais? Não tem sinais para vocês. O único sinal que eu tenho para vocês é o sinal que eu dei para Jonas. Qual foi o sinal que o Senhor deu para Jonas? Jonas, desobediente, era para ir para Nínive, pegou um barco e estava indo para Tarsis. O Senhor fez uma tempestade no mar lá, irmãos, até que descobriu Jonas. Foi lançado no mar, um grande peixe engoliu ele, e ele ficou 3 dias no ventre da baleia. O Senhor falou: cabe ao Filho do Homem ficar 3 dias na sepultura, mas ele vai ressuscitar. E se vocês obedecerem e comer desse pão, vocês ressuscitam comigo. Está entendendo, irmão? A pureza do coração do homem, discutindo com o Senhor. Nós às vezes viemos aqui dando ordem para o Senhor, exigindo: não coma desse pão, tu e a tua casa, a tua família vai bem. Não faz barganha, não faz troca, não. Só fala: Senhor, eu nem mereço. Faz igual aquela mulher cananeia, que ela foi lá pedir uma migalhinha para o Senhor, aquela Ciro-fenícia, e o Senhor falou: não, o pão não é para os cachorros. Olha para os irmãos verem. Às vezes nós se ofendemos com alguma coisa. O Senhor também era filho. Olha, irmãos, deixa eu pensar. Eu chegar aqui querendo comer, o Senhor falou para mim: Marcelo, não é para o cachorro, não. Mas a minha necessidade é tão grande. Eu falo: Senhor, só que os cachorros se alimentam da migalha. Me dá um pedaço, é a humildade. Me dá um pedacinho dessa migalha, eu preciso comer. A minha filha está endemoniada lá em casa. E se o Senhor não me der de comer, como é que eu vou fazer? Vai perecer tudo não. Oh, mulher, que fé! Oh, irmã, quer comer dessa migalha? É melhor a migalha do pão celestial do que o banquete do pão que perece. Mas o Senhor falou: hoje não tem só migalha, não.
Era sal dos seus e fariseus. Depois vocês vão ler lá 16 Mateus, salve. Quem que era o sal dos seus? Esse sal dos seus era um grupo religioso que nasceu lá, irmãos, lá na Babilônia, quando Esdras recebeu a ordem do Senhor junto do rio Quebar. O Senhor falou: volta, Esdras. Neemias já voltou, já está reconstruindo o templo material, mas eu preciso que você volta para reconstruir a parte espiritual. O Senhor, como? Não tenho providência, não tenho condição. O Senhor falou para ele: ajoelhe agora aí, chame os sacerdotes, as crianças, os velhos, as mulheres, os mancebos. Ore e faz um jejum, que eu vou entrar no coração do rei Artaxerxes de novo. Eu já entrei a favor de Neemias, eu entro de novo a favor de você, para a construção do templo espiritual, para pregar a minha palavra, para anunciar a volta do Cristo. Essa é a intenção. Jejuaram, irmãos, e o Senhor entrou no coração do rei e fez obra. Glória a Jesus. Glória a Deus. Só que lá no meio deles nasceram os escribas, que copiavam a lei, porque foi tudo queimado em Jerusalém. Então eles copiavam para poder oferecer um culto a Deus, lá na Babilônia. De tanto copiar, ficaram expertos na lei. Por isso eram os escribas. E esses escribas, que eram expertos na lei, não aceitavam a graça do Senhor Jesus. Não aceitaram, porque eles achavam que, primeiro blasfemaram, dizendo, no próprio capítulo 12, o Senhor curou um cego de nascença. Eles falaram: o cego curou por Beelzebul. Isso é blasfêmia. Atribuir ao diabo obras que Deus faz. Então eles não entenderam nada. Então, irmãos, junto com os escribas nasceram um grupo chamado Saduceus. Quem era o Saduceus? Era um grupo de religiosos, judeus, que vinha da origem dos sacerdotes da tribo de Levi. Então eles se achavam melhores, por causa que eles vinham da tribo de Levi, onde só tinha sacerdotes. E era um grupo menor, comparado com o grupo dos fariseus. Então, o Senhor falou para eles: acautelai-vos com o fermento do pão do fariseu, do saduceu e do escriba. Nós entendemos aqui quem que eram os saduceus: judeus, vindos da tribo de Levi, conhecedores da lei, e que não aceitaram a graça, que não comeram desse pão. Aceitavam o maná e entendiam a respeito do maná, mas o pão da vida não, porque esse pão da vida só come quem o Senhor abre o entendimento. Se o Senhor não abrir o teu entendimento, você vem aqui só atrás do maná. O maná te serve, mas o maná vai perecer. O maná te mata, mas o pão da vida não perece. Irmão, não é. Se nós vier aqui atrás das coisas da terra, nós estamos vindo atrás só do maná. Esse maná não dá a vida eterna. Pode te dar algum conforto, pode te dar alguma coisa na terra, mas vai perecer. Mas o pão que vem do céu, você e eu e a tua casa e o povo de Deus não perece. É um pão que dá vida constante. É um pão que nós temos vontade de comer ele todo dia. É um pão que nos alimenta, que nos guarda, que nos liberta, que nos justifica, que dá força espiritual. Recebendo força na nossa alma. Logo, esse pão não é de nenhum de nós pregadores. Esse pão é Cristo na boca dos pregadores. Se nossos pregadores anunciar salvação, arrependimento, vida eterna. Aí o Senhor falou: acautelai-vos também dos fariseus. Já era um grupo maior, porque ele não provinha do grupo dos sacerdotes da tribo de Levi, mas era uma mescla das outras tribos de Israel, que também não aceitaram a graça e não entenderam a misericórdia. Então combatiam também. E a palavra fariseu também significa separado, igual a palavra santificado, que você agora é santificado, eu sou santificado, nós somos santificados pelo pão da vida. O que quer dizer santificados? Separados. Então os fariseus, na etimologia da palavra, nós somos o povo separado por Deus. Logo não precisamos desse pão da vida, porque já temos o maná do nosso Pai que enviou através de Moisés. O Senhor falou: mas os teus pais morreram, come desse pão que você não vai morrer. Então o pão dos saduceus, o pão
dos fariseus, o pão dos escribas, ele tinha um fermento. E qual que é esse fermento, irmão? Leva hipocrisia. Glória a Deus. O que é hipocrisia, irmão? É eu falar que eu sou algo e fazer outra coisa. Agora, it doesn't matter o que alguém vai pensar. Você tem que estar certo do que ele pensa de você. Você tem que estar firme naquele que te dá o pão da vida. Porque o Senhor Jesus, ele não conseguiu agradar escribas, não conseguiu agradar fariseus, não conseguiu agradar saduceus, mas ele agradou aqueles que cumpriram o pão da vida. E você hoje, comendo do pão da vida, você vai sair daqui contente, independentemente da prova que você vai passar na vida. Aqui. Esperamos! Creio no Senhor! Certamente comeu do pão, a fé entrou, o Senhor espera, vai chegar! Hoje ela glorificou. Nós estamos aqui comendo o pão da vida, principalmente. Talvez vamos esperar 10, 20, 30, 40, 50 anos. Outros vão esperar uma semana, um mês. Mas a esperança, irmãos, a certeza é: comendo o pão da vida, um dia eu vou para a glória. Um dia eu vou morar na glória eternamente. Independentemente da minha vida na terra, Ele está comigo, eu estou com Ele. Logo eu como sim do pão da vida que foi me dado gratuitamente. Os fariseus, os saduceus, os escribas, eles tinham uma aparência de religiosos. Eles se vestiam como homens e mulheres de Deus. Eles estavam na sinagoga todo dia, sempre, todo sábado, guardavam o sábado. Eles tinham as suas roupas com lagos, filactérios, adoravam os primeiros lugares da sinagoga. Mas o coração deles estava longe do Senhor. O coração deles estava nas coisas da terra. O coração deles estava no maná. O coração deles estava convicto, aleluia, Deus. Igual lá no deserto, quando Moisés foi para a montanha buscar os mandamentos, e o povo fez um bezerro de ouro para adorar. E Moisés voltou, o Senhor falou: mata tudo. Moisés intercedeu. Deus só não fulmina muitos, irmão, por causa que Ele é misericordioso. Recebamos o pão da vida. O pão da vida tira de nós a hipocrisia. O pão da vida tira de nós a aparência. O pão de vida tira de nós a maldade do nosso coração. O pão da vida nos ajuda a perdoar. O pão da vida nos ajuda a reconciliar. O pão da vida nos ajuda a caminhar. Glória a Deus. Glória a Deus. Olhe para Cristo. A salvação está em Cristo. Estudem sim a Bíblia. Estudem sem medo. Leiam. Consagram-se. Orem a Deus. Canta, toca, fala salmos. Perdoa, recebe o perdão. Ama. Decida amar hoje, irmão. Decida amar hoje, irmão. Mas não me fez mal, algo me faz mal. Ama, perdoa e segue a tua jornada onde Deus te levar. Se você nasceu para pregar, você vai pregar aqui em qualquer lugar do mundo. Nasceu para tocar, vai tocar aqui em qualquer lugar do mundo. Nasceu para adorar, vai adorar aqui, vai adorar em qualquer lugar do mundo. Porque o pão da vida não está restrito. O pão da vida é para todo aquele que nele crê. Vocês entendem isso aqui, não? É quem come do pão da vida, todo dia um pouquinho, ainda que morrer nessa carne, vai ressuscitar. Você vai ressuscitar e você tem que crer nisso. 2 Coríntios capítulo 15, verso 14, está escrito assim, para terminar. Se nós não cremos na ressurreição do Senhor, nós fazemos a morte dele em vão. E nós não cremos que ele é o pão da vida. Ele ressuscitou, você vai ressuscitar também. Você precisa crer. Você precisa crer, eu também. Come do pão da vida nesta noite. Manda a enfermidade embora da tua alma, da tua carne. Te dou força por esta palavra. E você, irmão, vai glorificar a Deus dia e noite. O Senhor não está aqui te enganando. Dizendo assim para você:
tudo vai entrar 1000% agora. Não, eles continuaram tendo lutas, enfermidades. Só que eles tinham aonde se agarrar. E quando a fome batia, sabe aquele vazio dentro da alma? Sabe, irmã, esse vazio que você sente? Que você precisa de algo extraordinário para te emocionar e sentir Deus. O pão da vida te dá isso aí todo dia. Não é só aqui no culto, no dia de sábado, na quarta, no domingo, na quinta, na segunda. Esse pão é todo dia na tua casa. Abre ele, ora a Deus e abre ele. Ele vai te alimentar. Imagina a hora que fechar essa igreja igual foi na pandemia. Nós não vamos poder mais nos reunir aqui. E aí? Vamos morrer todos de fome? Não. O pão da vida está aqui. É contigo, dentro de ti. O diabo é astuto, a serpente vem e fala: aí, você não vale nada, aí você é pecador, aí você. Não. Atrás de mim, Satanás. Eu comi e como e vou comer do pão da vida até o último dia quando o Senhor vir me buscar. Porque eu creio no sacrifício dele. E por fé eu fui salvo. Não por mérito meu, é pela graça de Jesus Cristo. Eu creio que eu vou viver com ele eternamente. Ah, é? Eu vou causar tribulação na tua vida? Vou pôr enfermidade? Vou fechar a porta? Não importa, Satanás. Eu estou comendo do pão da vida. Você fecha uma porta aqui, o meu Deus abre outra ali. Você põe enfermidade aqui, um câncer, o meu Deus manda a palavra, o pão da vida arranca o câncer. Você põe uma luta aqui, o pão da vida vem e põe paz. Agora, se o câncer não for embora e eu morrer nessa carne hoje ou amanhã, daqui um mês, um ano, eu vou para o céu e você, Satanás, nunca você vai entrar lá. Se a porta fechar e Deus não abrir, eu continuo firme por fé que Ele vai me ajudar, porque eu creio na vida eterna. Eu estou aqui pelo pão da vida, não somente pelo maná, mas pelo pão. Deus vos abençoe grandemente e que esse pão nunca vos falte. Amém. A palavra de Deus seja louvada. Amém. Queridos, eu vou encerrar o culto e eu vou pedir para que todos sentem, que eu preciso passar uma parte para mandar. Vocês têm paciência uns 10 minutinhos mais? Pode ser? Vou encerrar. Os irmãos não toquem, por favor. Sentem. Ouçam com atenção. Depois os irmãos podem tocar uma música. É encerramento? Fala. É, né? Vai ter a clausura primeiro, né? Tá bem assim? Que a santa paz de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a sua santa palavra e o seu poder permaneçam em nós para sempre. Amém. Irmãos, sempre. Irmãos, o que eu vou transmitir para vocês aqui, vocês podem ter certeza que embaixo de muita oração, educados, esses dias agora, orando, pedindo a Deus a sua guia, e entendendo a vontade de Deus. Eu confesso que não tinha planos, mas hoje pela tarde o Senhor me visitou de uma forma tão grande. Eu nem ia me convidar hoje, eu não iria convidar hoje, mas aí o Senhor me visitou, falou comigo, entendi a voz de Deus, redigi uma carta e eu vou ler para vocês. Não deu tempo nem de pôr no computador, está escrito manuscrito. Eu gostaria que vocês colocassem atenção, compreendessem e respeitassem a minha decisão, a decisão da minha família, tá bem, queridos? A santa paz de Deus. Queridos, venho por meio desta carta comunicar a todos vós a renúncia do Ministério de Cooperador do Ofício na CCUS-CCB, ministério este que exerci com alegria durante 15 anos. Eu agradeço a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, por Ele ter regenerado e convertido a minha alma em Jesus Cristo, que é o único caminho, verdade e vida, conforme está escrito no Evangelho de Cristo, reportado por João, capítulo 14, verso 6. Compreendi pela infinita misericórdia de Deus que a salvação das nossas almas se dá somente mediante a fé em Jesus Cristo, pela sua graça maravilhosa.
Graça esta que é favor de Deus, sem o nosso merecimento. Este grande Deus entregou o seu Filho amado por amor de nossas almas, em um sacrifício vicário e imaculado. Jesus, que é aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Este sacrifício perdoou os meus pecados, pagou as minhas dívidas e me deu o direito e privilégio de ser filho de Deus, enxertado na videira verdadeira, pois Cristo é a videira verdadeira. João capítulo 15. Não é, nunca foi e nunca será capacidade ou mérito meu, e sim graça, amor e misericórdia da parte de Deus. Isto é dom de Deus, para que nenhum homem se glorie, conforme está escrito na carta do apóstolo Paulo aos irmãos de Efésios, capítulo 2, versos 8 e 9. Esta fé em Jesus Cristo me dá a certeza desta salvação, cujo qual a mesma jamais eu poderia alcançar pelas minhas próprias obras, já que eu me encontrava morto e vendido no pecado e condenado a receber sobre mim a ira de Deus, conforme está escrito em Romanos, capítulo 3, do verso 9 em diante. Não há um justo sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram, todos se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um só. Todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus. Mas agora, Romanos 3, verso 21 em diante, mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus, e pela fé em Jesus Cristo agora somos salvos. Todos quantos creem neste sacrifício feito por Jesus Cristo e se arrependerem genuinamente dos seus pecados, têm o perdão de Deus e têm a vida eterna. Somos então justificados gratuitamente pela graça maravilhosa de Jesus Cristo, o nosso Redentor. Queridos, quero dizer perante Deus, em primeiro lugar, e perante todos vós, em ampla sinceridade de alma, que durante estes 18 anos, como membro da congregação nos Estados Unidos, das quais 15 anos me dediquei na pregação da palavra de Deus, visitas, viagens e etc. E que principalmente nos últimos 3 anos procurei vos anunciar e ensinar o Evangelho de Jesus Cristo com mais clareza e propriedade, já que lendo as Escrituras com mais frequência e intensa busca, me vi na responsabilidade de vos anunciar a verdade. Eu tenho noção de que este meu proceder, esta minha atitude, causou um certo desconforto para com muitos dos nossos irmãos. Isto se dá ao fato de que o Evangelho entra em desacordo com as doutrinas e ensinamentos ministrados muitas vezes na CCUS e CCB. A minha decisão em renunciar ao cargo ministerial foi tomada juntamente com a minha família, debaixo de muitas orações e aflição também. Logo, não foi uma decisão tomada do dia para a noite. Houve muita busca, orações, meditação na palavra de Deus. Eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus, conforme está escrito em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, e também em 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21. Também acredito que torna-se impossível conhecer este nosso grande Deus sem nós nos dedicarmos à profunda leitura e estudo das Escrituras, acompanhado de muitas orações e consagração. Eu agradeço a Deus e confesso com alegria que pude participar de muitos milagres na minha casa e também junto a esta querida irmandade. Eu atribuo estes milagres a Deus pela sua infinita misericórdia. Aqui vimos curas de câncer, multiplicações, conversões, entre outros. Este prédio da congregação é um exemplo destes milagres. Mas o maior milagre que Deus me concedeu depois de muitos anos de batizado foi conseguir compreender a graça de Cristo e o real motivo da morte do nosso amado Mestre, no duro madeiro da cruz. Eu compreendi que as nossas vidas, eu compreendi que as nossas vindas ao culto devem ser unicamente para adorar a Deus, pelo bem que recebi, pela sua graça, e que eu não devo vir ao culto somente para buscar as bênçãos terrenais.
ou para consultar a Deus acerca do meu futuro. Isto, outras pessoas que não compreendem a graça de Jesus Cristo fazem também, ao visitar cartomantes, jogadores de búzios, adivinhos e etc. Compreendi que a graça de Jesus Cristo me basta, conforme o apóstolo Paulo escreveu na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 8. Não devemos fazer barganhas com Deus, mas sim sermos gratos infinitamente. Este ambiente deve ser para adorar a Deus, aprender acerca das Sagradas Escrituras. Eu também quero dizer que não temos nada contra nenhum de vós, e que o motivo desta decisão não é e nunca foi nada pessoal. Todos os embates aqui travados foram no campo espiritual somente. O Evangelho de Cristo nos tira da zona de conforto, mostra as nossas impurezas internas e também as nossas imperfeições. E muitas vezes nos constrange diante de Deus. E deve ser exatamente assim. É assim que deve ser. Pelo menos no meu entendimento. Quando eu, ser humano, sou constrangido e confrontado por causa do meu próprio pecado, eu devo me arrepender e me entregar a Cristo somente. Quando eu me coloco na condição de ser o centro de tudo, eu me equivoco e passo a exigir do Criador ao invés de ser grato. Logo, o centro da graça deve ser Cristo. Tudo é por Ele, tudo é para Ele, tudo depende dEle, toda a glória é somente a Ele, tudo é sobre Ele, quase nada é sobre Ele. Queridos, eu busquei dar o meu máximo para agradar a Deus, em primeiro lugar. E tenho a plena convicção que é impossível conseguir agradar a todos unanimemente. Mas Cristo também não conseguiu tal feito, porque eu consegui. Porém, eu sempre procurei fazer o que esteve ao meu alcance naquilo em que eu acredito. Hoje, eu deixo de exercer o cargo ministerial aqui nesta denominação, porém, deixo bem claro que tanto eu quanto a minha família estamos firmes na rocha que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós queremos nos despedir de todos vós em paz com todos e em paz com Deus em primeiro lugar. Tudo em que acertamos perante vós não foi, não é e nunca será mérito nosso. Tudo que nós nos equivocamos, rogamos vosso perdão em Cristo Jesus. Aos companheiros de ministério, rogamos por vossas orações e nas nossas também pediremos a Deus para que vos dê condições de anunciar o Evangelho que o apóstolo Paulo mencionou na carta aos Gálatas, no capítulo 1, dizendo que se vos anunciar outro Evangelho que não seja este Evangelho, seja nada. Termino agradecendo a Deus mais uma vez e não cessarei de ser grato a Ele pela sua infinita misericórdia. Agradeço também aos irmãos amigos que sempre nos ajudaram em sinceridade durante esta carreira ministerial. Aos que ainda não compreenderam o real motivo da morte de Cristo, eu também orarei por vós e sinto muito se não conseguirmos agradar como homem. Se o Evangelho de Cristo não nos constranger e não nos fazer arrepender-se diariamente, se Ele, o Evangelho de Cristo, não nos transformar diariamente, algo está errado conosco. Pois Cristo e o seu Evangelho nunca erra e jamais errará. Que a santa paz de Deus, o grato amor de Jesus Cristo, permaneça em nossos corações para sempre. Amém. Deus nos abençoe grandemente. Me perdoe de alguma coisa. Como eu falei, isso não é uma decisão fácil de se tomar. São muitos anos, né, com esta irmandade. Mas tudo foi força de Deus, nada força nossa. Eu confesso para os irmãos que a princípio, meditando bastante, eu falei, eu vou escrever a carta, vou mandar para o ministério que tem reunião semana que vem, e eu mando uma mensagem no grupo da Irmandade e está tudo certo.
Mas hoje o Senhor me constrangeu e falou: não, você entrou pela porta da frente, sai pela porta da frente. Pois não tenho nada de me envergonhar perante Deus e perante vós. Eu espero que os irmãos compreendam a nossa decisão. E sabemos que todos nós vamos ter que prestar contas diante do Senhor naquele dia, ninguém vai escapar. Talvez isso sirva para algo que nós nem esperamos. Se cabe um conselho, busquem o pão da vida, conforme Deus mandou na palavra. E também falo perante Deus e perante vós, se eu planejei pregar esta palavra de hoje. Não, o Senhor trouxe, creio que foi um dos hinos, o Senhor me trouxe essa parte. E se Ele tivesse mostrado também não tem problema nenhum. Porque muitas vezes o Senhor me revelou a palavra, tomando banho, dirigindo o carro, e eu vim, preguei e o Senhor fez obras. Mas não foi o caso de hoje, eu tenho que ser sincero. Eu agradeço a todos vós, Deus vos abençoe grandemente, Deus abençoe os irmãos, orem a Deus por mim, pela minha casa, pela minha família, e saibam que nós não caímos da graça, estamos firmes em Jesus Cristo. Deus nos abençoe, podemos nos despedir em paz. Que a santa paz de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, os seus conselhos, a sua palavra, o pão da vida, permaneça em nós para sempre. Amém.